Vamos então dar início a mais uma live sobre Evangelho. O nosso olá fraterno a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de Zoom e, como habitualmente, vamos pedir a todos que se focalizem nessa imagem maravilhosa do nosso amado Mestre Jesus, a quem endereçamos neste momento o nosso pensamento, pedindo amparo espiritual para cada um de nós, em nossos lares, pedindo-lhe que permita aos benfeitores amigos virem até junto de nós, amparando-nos, aliviando as nossas dores. E acima de tudo vos pedimos, amado Mestre, possais permitir que todos possamos vivenciar o vosso Evangelho, nosso dia a dia, pôr em prática essas máximas benditas que nos viestes trazer pessoalmente há 2000 anos e que agora a doutrina dos Espíritos nos recorda, a fim de que possamos, finalmente, endereçar os nossos passos em direção a vós. Que essas bênçãos benditas, que essa luz que espargi sobre todos nós, possam balsamizar os nossos corações e aí fazer morada. Fica connosco, pois, amado Mestre, fica connosco também, benfeitores amigos, e que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e relembramos uma vez mais que o tema deste capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Claro que, quando falamos bem-aventurados os aflitos, para muitos será incompreensível como podem ser bem-aventurados aqueles que sofrem. Pois bem, a doutrina dos Espíritos, que mais não é que a continuação da doutrina de Jesus Cristo, desses ensinamentos benditos que pessoalmente ele nos trouxe há cerca de 2000 anos, nos esclarece as razões de efetivamente podermos afirmar que são bem-aventurados os aflitos. Então, recordando aquilo que já demos nas nossas lives anteriores, já falámos da justiça das aflições, nas causas atuais das aflições, nas causas anteriores das aflições, no esquecimento do passado, nos motivos de resignação e falámos também no suicídio e a loucura. Hoje, ainda deste outro capítulo, vamos ver os ensinamentos que nos trazem e as mensagens que nos trazem os espíritos superiores e assim vamos ver os subcapítulos Bem Sofrer e Mal Sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo. Ficará para próximas lives perda de pessoas amadas e mortes prematuras, um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça, a melancolia e provas voluntárias e verdadeiro silício. Sobre as instruções dos espíritos, hoje, estes espíritos que nos vão trazer luzes sobre este tema serão Lacordaire, Santo Agostinho e o Cardeal Morlot. Vamos começar por este subtema, bem sofrer e mal sofrer, com Lacordaire. Porém, antes de propriamente começarmos com os slides que temos para apresentar sobre este tema, gostaríamos de lembrar aqui uma história que nos lembra e que nos ajuda a refletir sobre o que é realmente o bem sofrer. Vamos tentar, portanto, lembrar esta história que porventura é conhecido de alguns dos nossos companheiras que nos ouvem neste momento, mas acredito também que outros não conhecerão a história e, mesmo aqueles que conhecem, será muito interessante e, atrever-me a dizer, educativo, uma vez mais, relembrar essa história para podermos refletir sobre ela e sobre o que é realmente o bem sofrer. Um senhor
brasileiro que se chama Rafael Américo Ranieri, ou que se chamava Rafael Américo Ranieri, em seu livro Chico Xavier, o Santo dos Nossos Dias, nos conta essa história linda que vamos recordar. Esta história teve como protagonista Jesus Gonçalves. E antes de continuar, gostaria de dizer que Jesus é mesmo como estou a dizer, não é um brasileirismo, não. É Jesus com um acento no E, porque era assim que efetivamente se chamava este nosso querido irmão. Jesus Gonçalves foi um doente de lepra e esteve em Pirapitingui, no sanatório para ancianos, que é como realmente é conhecida a doença. Lepra é o nome popular. Perderam os braços, as pernas, parte das orelhas, corroído pelas feridas da lepra. Era um tronco humano que vivia sobre uma cadeira, tendo os olhos como estrelas vivas e o pensamento cintilante como um sol. Suave e brilhante poeta que era, o seu espírito era também uma harpa espiritualizada que vibrava ao sopro da bondade e do amor. Seus sonetos notáveis, de mágica expressão, impressionavam pelo talento, pela profundidade das ideias e pela sonoridade da forma. Era uma extraordinária criatura. Era um tronco e uma cabeça que contemplava a vida e sorria para todos, sempre com uma palavra de conforto nos lábios. O Brasil espírita inteiro acompanhava-lhe o pensamento através dos versos rutilantes. Américo Ranieri recebia notícias dele através daqueles que o visitavam e de lá vinham cheios de reconforto, pois era fantástica a vida daquele homem, sem membros, que abençoava a vida. Trapo humano, emergia de si mesmo para a glória de Deus. Chico Xavier, de que era muito amigo, falava muito dele. Um dia, Jesus Gonçalves desencarnou, como fatalmente irá acontecer a cada um de nós, quando chegar a nossa hora, com Deus muito bem entender. Algum tempo depois do seu desencarne, Chico estava em Pedro Leopoldo, concentrado, quando se aproximou luminoso espírito. E lembramos aqui também, para aqueles que porventura não tenham conhecimento disso, Chico Xavier era um homem, um médium interexistencial. Ele via os espíritos como vejo as pessoas encarnadas. Ou se calhar eles via melhor ainda os espíritos do que eu vejo as pessoas encarnadas, porque eu já tenho que usar óculos. E Chico Xavier também, embora necessitasse de usar óculos, para ver os espíritos, porventura não necessitaria de óculos. Então, ele vê aproximar-se aquele espírito luminoso, de grande beleza, exibindo no peito, em pleno coração, verdadeiro sol de luminosidade. Nas pernas e nos braços lhe brilhavam enormes estrelas de luz. Não me reconheces, Chico? Questionava aquele espírito. Eu sou Jesus Gonçalves. Chico contemplou estático. Como você está belo, Jesus! E essas estrelas de luz que brilham em você? A questão, e essas estrelas de luz que brilham em você? Essas, Chico, são as feridas que na terra o Senhor me concedeu. Outrora fui Alarico, rei dos visigodos, e, em corcéis espumantes, galopei por toda a parte, espalhando a dor e o morticínio, como se eu fosse o gênio da morte. Destruí cidades, pisei sob meus pés jovens e velhos, mulheres e crianças. Por toda a parte levei a morte e a destruição. E Deus deu-me por isso um reino de feridas. Agora, após sofrimentos inauditos, retorno. E como vê, meu caro, em sua misericórdia, o Senhor me recuperou para a vida eterna. Chico Xavier não se cansava de admirar Jesus Gonçalves, o outrora rei dos visigodos, dono de um reino de homens e esplendores, que um dia renasceu no mundo e recebeu um reino de feridas para a sua ressurreição. Naquele corpo, onde o horror fora maior, o Cristo, em sua bondade, mandara colocar a sublime luminosidade da vida eterna. É verdade.
É verdade que Jesus disse: não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Mas diz também: de que vale ao ser humano ganhar o mundo inteiro e perder-se espiritualmente? Jesus Gonçalves, pelo contrário, tronco humano corroído pela lepra, numa cadeira de inválido, consolando os que visitavam e que eram fisicamente perfeitos, perderam o mundo inteiro, mas ganharam o seu próprio espírito. Como recompensa pela paciência e resignação com que aceitara tudo, lembrando um novo Jó, exibia agora a força luminosa do espírito imortal que encontrara o reino do Cristo. Jesus Gonçalves sobrecarregar a sua cruz e hoje desfruta da grandeza do reino de Deus. Ele soube corretamente bem sofrer. Ele soube corretamente bem sofrer. Voltamos então aos nossos slides para vermos então o que estes três espíritos, têm para nos dizer sobre esta temática de como efetivamente nos devemos comportar por forma a bem sofrermos. A bem sofrermos. Lembraria ainda, para aqueles que porventura não conheçam, três obras interessantíssimas que depois Jesus Gonçalves ditou a uma médium, Célia Xavier de Camargo, que tem como título estes livros, um deles, o primeiro, Perdoa, o segundo, Aves sem Ninho, e o terceiro, Em Busca da Ilusão. Portanto, é uma trilogia. É uma trilogia em que Jesus Gonçalves conta a história de diversas reencarnações porque passou nas suas últimas experiências terrenas. E são livros riquíssimos de ensinamentos para todos aqueles que gostam de conhecer como melhor proceder para conseguir efetivamente essa tal vida eterna. É também interessante lembrar que a partir daquele encontro de Jesus Gonçalves com Chico Xavier, ele passou a ditar a Chico Xavier os seus versos, agora já como espírito, já como, portanto, pessoa no mundo espiritual. Estes seus versos estão encaixados num livro, portanto, de Chico Xavier, que tem como título Flores de Outono. Esse livrinho, digamos que se podia dividir em três partes. A primeira parte com versos de Jesus Gonçalves, ainda materialista. A segunda parte com os seus versos, já um Jesus Gonçalves convertido à doutrina dos espíritos, na qual ele acreditava piamente. E a terceira parte, os versos que ele ditou a Chico Xavier, já como espírito. Vamos então ver o que tem Lacordaire neste momento para nos dizer. Lacordaire, de seu nome, Henri Dominique Lacordaire. Diz Lacordaire, quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas há poucos sofrem bem. Poucos, como o Jesus Gonçalves, sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega, diz Lacordaire, consolações se não tiverdes coragem. Portanto, temos que ter coragem para enfrentar as dores, as provas, que, como já vamos ver, fomos nós habitualmente que escolhemos. A prece é uma ajuda, a prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Portanto, orar para tentarmos ultrapassar efetivamente as nossas dores é fundamental. Porém, precisamos ter fé absoluta em Deus. E se nós estamos sofrendo, Deus sabe bem que nós estamos sofrendo. Mas também sabe até onde vai a nossa capacidade de suportar a dor. Diz ainda lá Cordaire. Temos ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Deus não põe um fardo pesado nos ombros que não podem suportá-lo. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem.
A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. Porque realmente muitos sofrem, mas não sofrem bem. E depois não têm a devida recompensa. Diz ainda lá Cordero: o militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Então sede como militar e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos, portanto, quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem, e muitos o sabem, que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá, e nós também sabemos, cair sobre o impacto de um sofrimento moral. E nós também sabemos que muitas vezes os sofrimentos morais são mais difíceis de suportar do que os sofrimentos físicos. Então, quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Eu fui mais forte do que a dor. Eu fui mais forte do que o sofrimento. Portanto, bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho virá o repouso. Agora vamos ver um outro subtema que é o mal e o remédio, e para falar sobre este subtema temos Santo Agostinho. Santo Agostinho, Paris, 1863. Diz-lhe então Santo Agostinho: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudos e profundos forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor por vos ter querido provar. Ó homens, disse Santo Agostinho, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e de encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar o vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Não. Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças vos dou, meu Deus, por teres querido provar o vosso servo. É que Santo Agostinho, que está a servir aqui de exemplo, quando jovem, também andou por caminhos que, porventura, muitos de nós percorremos durante algum tempo. Ele, inclusivamente, foi um adepto durante algum tempo, se calhar tempo demais, do manicaísmo. E pode-se dizer que teve uma vida bastante desregrada nesse período. É desse período uma famosa oração de Agostinho, em que ele diz: Senhor, conceda-me castidade e continência, mas não ainda. Mas não ainda. Santo Agostinho, que nasceu no ano de 354, acabaria por converter-se efetivamente ao catolicismo e fundamentalmente ao cristianismo no ano 386, ou seja, quando tinha cerca de 32 anos. E é a partir daí que efetivamente se pode dizer que temos o São Santo Agostinho. Até lá,
tivemos um homem mundano, como muitos de nós também somos. Então, continua Santo Agostinho, até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivestes de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolhedes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Porque murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. É verdade. É verdade que nós, antes da encarnação, eh, fazemos um cálculo das possibilidades que temos, estudamos o caminho que melhor se nos afigura para enfrentar as lutas rumo à perfeição e de acordo com o nosso grau de evolução, a nossa vocação, vamos fazer escolhas. Vamos fazer escolhas. Então, escolhe-se em plena posse de consciência a estrada a seguir, fecunda de progressos espirituais, pensamos nós, ou pelo menos é aquilo que nós prevemos. Dentro do infinito universo, o espírito aí reconhece claramente que a luta lhe oferece inúmeras possibilidades que ele sem ela não vai conseguir ter. E essas possibilidades de evolução que a luta lhe oferece eh, vão ser necessárias para que ele efetivamente possa reencarnar e transformar-se para pessoa melhor. Então, por isso, as suas preferências, muitas vezes, pelos ambientes de dor e privação, por escolher provas difíceis, por escolher passar por essas dores pungentes que nos afligem e que os afligem também àqueles que sofrem. Mas é esse o caminho que nós precisamos percorrer. Então diz Santo Agostinho, vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre o monturo na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Lembremos uma vez mais de Jesus Gonçalves. Sofreu pungentemente, mas depois a sua alma aparece radiosa de ventura. Portanto, que remédios, pois, nos diz Santo Agostinho, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e maus pungentes? Um só é infalível. Um só remédio é infalível. A fé. Voltar os olhos para o céu. A fé. Voltar os olhos para o céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. Portanto, a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Portanto, o sofrimento é necessário para que nós, efetivamente, consigamos ver esses horizontes esplendentes que nos esperam. Portanto, diz ainda Santo Agostinho, não mais nos pergunteis qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. Mas aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido. E às vezes na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Jesus Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Ele, Santo Agostinho, vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais.
Os momentos mais dolorosos serão para ele, para esse que sofre, como as primeiras notas de alegria da eternidade. Portanto, a sua alma se desprenderá de tal maneira do seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes, pois, diz Santo Agostinho, os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. E vamos passar agora a outro tema. O terceiro, a felicidade não é deste mundo, e temos o cardeal Morlot para nos falar sobre esse tema e dar os seus conselhos. François Nicolas Madeleine, também conhecido como cardeal Morlot, Paris 1863. Diz então o nosso cardeal Morlot: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. E François Nicolas Madeleine diz ainda: nem mesmo a reunião destas três condições, tão cobiçadas, fortuna, poder, juventude, dão a verdadeira felicidade, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que a Terra é uma única morada do homem, é a única morada que o homem tem, e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se. Iludem-se e enganam aqueles que os ouvem, porque realmente as coisas não são assim. Basta lembrar-se que está demonstrado por uma experiência multissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Só excepcionalmente. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações, sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque, se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. E essa é que é a verdade. Portanto, aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera, nos diz ainda o cardeal Morlot, que para quem não se guiar pela sabedoria, fundamentalmente tendo em conta os passos ensinados no Evangelho de Jesus, pois para quem não se guiar por estes princípios e que por um ano, um mês ou uma semana de completa satisfação, pois bem, muito embora ele tenha essa satisfação, infelizmente vai ter o resto da sua existência, porventura, repleta de amarguras e decepções. E, efetivamente, há pessoas que podem ser felizes um dia, uma semana, um ano, um mês. Mas, e o resto? Será que são felizes todo o resto da sua vida? E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, destes que são invejados pelas massas populares, diz o cardeal. Pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no turbilhão do espaço estes belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, adverte
Cardeal Morló, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. E nós meio sabemos, a Terra está a passar neste momento por uma fase de transição, passando de mundo de expiação e provas a mundo de regeneração. Não por certo, diz ele, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso no futuro. Por sua vez, das melhoras sociais já conquistadas e que são visíveis, se prevêem as novas e mais fecundas melhoras que virão. E, portanto, tudo está em progresso e também haverá progresso, logicamente, na Terra. Foi por isso que Deus semeou no turbilhão do espaço, portanto, estas esferas benditas que nós sabemos que existem. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e cada um dentro de vós se despoje energicamente do homem velho. É isso que nos cumpre fazer, despojar-nos energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização deste espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. Espiritismo que referimos de uma vez mais é não mais nem menos que a continuação dos ensinamentos que Cristo nos trouxe pessoalmente há cerca de 2000 anos. Portanto, é um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. À obra, portanto, meus caros filhos. Muito bem. Algumas reflexões sobre estas considerações destes espíritos de luz. Cada espírito escolhe voluntariamente o seu caminho futuro, conforme o seu progresso e de acordo com os desígnios superiores. O fardo que faz vergar os nossos ombros não é demasiado para as nossas possibilidades. Deus tudo prevê. A escolha das privações é uma questão de preferência individual. Somos nós que escolhemos, que fizemos essas escolhas. A cada um a sua missão, a cada um o seu dever. Depende, portanto, de nós o modo de conduzirmos nossas vidas a caminho do progresso. Durante a reencarnação, adquirimos certas doenças porque as elegemos automaticamente para nós mesmos, quando nos deixamos levar pelo erro, favorecendo a instalação de moléstias no nosso organismo e criando ligações fluídicas aptas a funcionarem como ponto de apoio para prejudicar a nossa vida. Portanto, quando exteriorizamos ideias conturbadas, assimilamos ideias conturbadas que se agitam em torno do nosso passo, nos levando ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Surgem assim os processos obsessivos que muitas vezes afetam a razão e nos mantêm no domínio da enfermidade. Esterilizam nossas forças e, pouco a pouco, corroem a nossa existência. Isso é sofrer errado. São sofrimentos que atraímos para nós mesmos porque não buscamos o conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não buscamos. E muitos de nós que o buscamos também nem sempre o colocamos em prática devidamente. Portanto, devemos nos guardar contra a perturbação, procurando sempre o equilíbrio, a expressão da bondade e a educação. Portanto, sofrer corretamente ou errado depende apenas de nós, pois sabemos que a Terra é um planeta de expiação e aqui estamos para resgatar dívidas, para aprender e evoluir. Podemos tornar a nossa vida melhor? Podemos, sim, senhor. E podemos fazê-lo como? Respeitando sempre o direito nosso próprio e procurando amá-lo como a um nosso irmão que é. Como mensagem final, diria que precisamos cultivar compreensão, tolerância e caridade, paciência e perdão no jardim da nossa existência. E se fizermos isto, pelo menos estamos seguindo os conselhos que Jesus nos dá e seguindo os conselhos que Jesus nos dá, tenho a certeza de que não nos perderemos. Tenho a certeza que não nos perderemos. E chegamos ao final desta apresentação de slides e vamos, portanto, para a nossa parte final, esperando que efetivamente estes ensinamentos que nos trazem estes espíritos cá em fundo em nossas almas nos auxiliem a refletir sobre a nossa existência, se temos dores
compreendê-las, aceitá-las com resignação e, se fizermos isso, acreditamos estar no bom caminho. Vamos agora pedir a todos que, uma vez mais, serenem os vossos pensamentos. Para terminar, iremos fazer uma pequena prece, uma prece de agradecimento àquele que é o farol das nossas vidas, o nosso amado Mestre Jesus, a quem agradecemos as bênçãos com que nos favorece, sabendo nós, muitos de nós estamos longe de qualquer merecimento, mas sim, temos fé. Temos essa fé bendita de que jamais nos deixareis órfãos, amado Mestre. E vos pedimos que neste momento possais prodigalizar aos queridos benfeitores que estão junto a nós os recursos necessários para que eles, tanto quanto possível, e seja permitido por Deus nosso Pai, aliviar as nossas dores, abençoar as nossas águas, para que ao bebê-las elas transformem no remédio salutar ao nosso corpo e ao nosso espírito. E que o vosso Evangelho de amor seja sempre esse farol bendito a guiar os nossos passos, hoje e sempre. Fica connosco, querido Mestre, fica connosco, benfeitores amigos, e que assim seja. E para todos os meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós agradecemos a vossa paciência em nos ouvir, desejamos-vos uma santa semana, cheia de alegrias, atividades e espargindo amor continuamente junto daqueles com quem possamos conviver. Até para a semana e que Deus esteja sempre em nossos corações.